Fala, galerinha da comunidade. Que delícia estar aqui com vocês de novo. A gente vai seguindo nessa trilha de mentoria ao vivo com esse ilustre participante, Miguelito, para mais um encontro. E o encontro de hoje, a gente vai caminhar nessa jornada desde se conhecer, passar pelo currículo, LinkedIn, e agora chegamos no momento de preparação para entrevistas. A gente vai falar um pouco de como procura vaga de emprego, né? As palavras que você digita, mas principalmente preparação para as entrevistas. E quero apresentar quem está aqui com a gente hoje. Então, Miguel, se apresenta Opa, para todo mundo. mais familiar do que todos aqui, tudo bom? Fala, galerinha. E aí, a gente ampliou hoje também uma roda de debate. Estamos aqui com o Eric com a gente. Fala aí, Fala Eric. pessoal, tudo bom? Tudo bom, Fê, Miguel? Opa, Beleza? Boa tranquilo? noite. Beleza, tamo Caramba, junto. reunir esses três é difícil. Da hora. E aí a gente vai propor aqui aquela conversa guiada de se preparar para as perguntas que acontecem na entrevista, e como que é a melhor maneira da gente ir respondendo. Então, sem mais delongas, a gente vai caminhar agora a apresentar o contexto que a gente está hoje. Então, Miguel conseguiu aí uma entrevista, desde que a gente vinha trabalhando ali o currículo e tudo mais, ele conseguiu uma entrevista. Queria parabenizar você e a Opa. hora, cara, muito louco. Palmas, muito obrigado, pessoal. E aí, cara, conta pra gente, como foi aí que você conseguiu essa entrevista, como que você tava procurando? Olha, isso foi, na verdade, uma business partner, eu acho que esse é o termo correto. Eu tava atendendo os meus clientes lá na cafeteria, só que uma moça falou, Miguel, tudo bem? Chega aqui. Eu falei, oi. Falei, depois você entra em contato comigo, preciso falar com você. Eu falei, oxi. Aí ela foi, passou o cartão de contato, eu fui pesquisar o nome dela, já no LinkedIn um pouquinho. Aí eu vi que ela trabalhava numa empresa bacaninha. Aí ela foi querer marcar a entrevista comigo. Aí marcamos. E no caso, já vai ser bem próximo. Aí eu não sei muito bem como reagir, porque ela só chegou assim do nada e me procurou. Eu não soube como reagir. Dessa vez, eu não fui na busca. Eu fiquei assustado, assim, sabe? E aí, vai acontecer a entrevista, ela não aconteceu ainda. Não, ainda não. Tá bem próxima, mas já vai acontecer já. Legal, cara. Então, estamos aqui num contexto exato de trocar essa ideia, né? Com aquele friozinho na barriga, aquele ritmo agitado. Beleza. Cara, muito do que a gente vai conversar não é uma receita de bolo, assim. É mais uma. São duas coisas. É uma mentalidade de como que você vai respondendo, e a gente vai ser muito franco aqui, com um mix de conseguir perceber o teor de como está aquela conversa. Porque as perguntas que a pessoa vai fazendo para te aprofundar em você vai dizendo quais são as preocupações que ela tem. Então, Uhum. vamos começar. Quando a gente chegar mais no final, você vai entender. Vamos começar do básico. Então, vamos que o início, a estrutura de uma entrevista, ela é primeira parte, conhecer você e quem é você no seu tempo livre, conhecer a sua jornada acadêmica e, mais importante, conhecer a sua experiência profissional. E aí você faz um resumo de um pouquinho de tudo que você fez, mas dá muito mais atenção no que você está fazendo hoje. Uhum. Porque aí vem o salto para você contextualizar com a pergunta que ela vai te fazer depois e o que você quer depois, né? Qual que é o próximo passo? De onde você se vê daqui 2 anos? A gente já vai chegar lá. Então é isso. Comece se apresentando e vai vindo até os dias de hoje da sua carreira. E aí, essa é a primeira metade. A segunda metade, ela vai começar a fazer perguntas específicas de você. Ela vai estar anotando muito do que ela ouviu para ela ir se aprofundando. Uhum. Então, deu um overviewzão assim de como que é o começo, meio e fim. Mais ou menos isso daí, Eric? Por aí. Eu só tô um pouco curioso porque eu nunca me ocorreu de alguém me convidar para uma entrevista sem me falar para qual cargo era, onde eu ia atuar, e isso me deixa intrigado. Fiquei curioso, quero participar também. Então, porque assim foi muito do nada. Ela chegou, opa, quero falar com você, marcou a entrevista e oxi. Assim, eu só procurei saber um dos porquês que ela me procurou. Ela só foi e falou, que vi que você é um atendente e tudo mais. Pelo que eu vi, já é na área de vendas. Aí ela só falou, que eu gostei do seu atendimento e vi que você tem potencial. Eu falei, Uau. vamos ver agora no que vai dar, né? Porque
Se eu chamei atenção, quero saber mais do porquê e como que eu chamei atenção. Aí vamos ver nesses próximos capítulos. Legal, legal. Bom, então aí a gente vai começar já prático, então meio que um comportamento aqui de entrevista. Vamos lá. Pô, muito prazer aí, Miguel. Muito obrigado por você ter reservado esse tempinho aqui com a gente, para a gente conversar nesse momento aqui, para essa oportunidade aqui de desenvolvimento da nossa empresa. E queria começar conhecendo você. Eu te apresentei já a vaga, né? A gente já conversou e eu já te expliquei quais são os desafios da vaga. Depois você pode trazer algumas outras dúvidas, mas eu queria agora focar em conhecer você. Me conta um pouquinho de você, o que você faz no seu tempo livre, né? Que você gosta de fazer sozinho, com seus amigos, familiares. E me conta também depois quem é você aí na sua carreira. Bom, eu sou atualmente um estudante, trabalho com cafeteria. Eu busco atualmente uma evolução pessoal, então estou bastante tempo estudo. Opa, eu gasto bastante do meu tempo com estudo. Na verdade, não é gasto, eu invisto bastante do meu tempo com estudo. Fora isso, eu procuro saber mais sobre o meu trabalho, como eu posso me aprimorar no meu trabalho e como eu posso crescer de uma forma mais única. Então, assim, eu tô nos meus tempos livres, gastando, lendo livros, eu assisto um pouco de séries ou animes que eu gosto, só Que pra séries que distrair. você assiste? Cara, atualmente eu estou assistindo Ragnarok, uma série, se eu não me engano, é original da Netflix. Eu gosto bastante da mitologia nórdica, então quando eu vi aqui, eu falei, opa, é agora. Então eu comecei a assistir essa série para distrair um pouco a cabeça. Só que no meu tempo livre eu uso bastante lendo livros. Na última semana eu já li 2 livros. Ah, que legal. Qual foi o último que você estava lendo aí? Eu estou lendo atualmente a incrível história do hospital, desde os tempos da Idade Média até agora. E eu li o último livro que eu li foi Frankenstein, Ah, que legal. a história de Literatura Frankenstein, literatura clássica, né? francesa, isso mesmo. Então eu estou lendo atualmente esse livro de hospital. E o último que li foi Frankenstein. Então eu estou gastando meu tempo com isso, porque eu acho que vai ser útil para mim. Eu Claro, descanso a cultura é sempre. cabeça e eu vou aprendendo muito mais. Porque eu gosto de ter bastante cultura no meu dia a dia. Então, com os meus trabalhos, eu já gosto de usar isso. Então, como eu já trabalho como atendente, como preparamento, assim, com esse contato direto com o público, eu acredito que quanto mais eu souber, melhor. Então, posso conversar com um senhor de seus 70 anos e ter um bom linguajar, e ter um bom comportamento, como eu posso falar com um adolescente dos seus 15 anos e ainda assim seria interessante. Então, eu gosto de me aprofundar nessas coisas no meu tempo, para me tornar melhor como profissional ou como pessoa. Que legal, que legal. Você já é muito interessante como você conectou aí seus hobbies com como você pode trabalhar melhor ali onde você está hoje. Já queria até perguntar sobre isso, né? Você já contou um pouquinho. Me conta um pouquinho como que começou a sua carreira e como que você está hoje, os desafios que você está trabalhando hoje ali. Você já falou que tá ali como vendedor, atendente. Conta pra Isso gente. mesmo. Bom, no começo de tudo, eu acho que eu cheguei a falar alguma vez aqui, mas eu fazia um trabalho voluntário, né, Girando Falcões, e eu fui chamado para entrevista. Um rapaz da empresa que eu tô atualmente me chamou e falou: Miguel, eu quero marcar entrevista com você. Pode? Claro, vamos lá. Marcamos a entrevista e eu fui chamado. Desde lá eu fiquei sabendo que eu ia ser atendente de mesa, barista. E eu pensei, pô, vamos lá. Eu tinha acabado de fazer um curso sobre. E eu falei, pô, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com isso, barista, atendente de mesa, e eu comecei a me especializar um pouco mais com a questão das vendas. Lá dentro é livre para fazer em qualquer setor, desde a produção a atendimento de mesa, só que eu fui mais em questão de atendente. Então eu trabalho mais em contato direto com o público, organização ambiente, essas coisas assim. Cara, e com isso, ah, eu, eu fico focado. E, bom, eu não sei muito bem. Pô, legal, Eu cara. não sei Bacana, explicar. bacana. Muito bom. Bom, agora saindo um pouquinho da entrevista, É, cara, você fazendo essa primeira análise, esse primeiro início aí, muito legal como você realmente, como você está numa vaga de entrada, assim, sim. o pessoal quer ver brilho no olho, vendo que você gosta de viver, velho. Tipo, pô, eu Uhum. gosto disso, minha paixão é nisso, eu gosto de fazer isso. E é legal porque quando eu aprendo isso no meu tempo livre, porque eu gosto, e daí melhora como eu trabalho hoje. Golaço. Golaço.
Mas tem bastante coisa para melhorar quando você puxou ali pro trabalho. Então, já conectaria, por exemplo, explicando como você entrou no trabalho e falar um pouquinho das relações com o seu chefe, com o seu líder. Pô, olha, legal que você falou dos clientes, daí quase metade, mas colocar como você é um bom team worker, trabalha bem em equipe, você tem uma boa relação com o seu líder e que ele te dá desafios e você resolve, muito interessante. Citar nome, e aí meu líder é um fulano, e aí ele é assim, assado. Isso é uma coisa muito interessante e mostra a articulação e, como eles dizem lá, aquela soft skills. Soft skills, ok. O líder é o papel principal. Sim. Toda vez que eu vou falar com alguém, eu cito meu líder. Sim. E o líder do meu líder. Eu sou muito conectado ao time. Então, tipo, a sua conexão com o time, com o seu público, todo em geral, é importante. Só que vem seu líder, seu público e o líder do seu líder. Aí faz esse triângulo, que assim você tá no meio daquele triângulo, então você é o pilar. Certo. E ali você faz rodar tudo. Isso é crucial, assim, num processo que eu passei, a liderança que eu tive foi o que eu apontei. Eu tive um líder assim, que desafiou tais habilidades em mim, que gerou o resultado que eu sou hoje. Eu quero líderes dessa forma, para me melhorar como profissional, como pessoa. A liderança, tipo, baseada não só como profissional, como pessoa. O líder, ele move tudo. Se seu líder é bom, você é bom. Se você é bom, seu líder é melhor ainda. Uma boa analogia. Legal. É claro que, assim, você vai pulando de profissões, vai ficando mais claro durante o seu amadurecimento e ganhando senioridade, isso que a gente está falando. Então, provavelmente, talvez, hoje você não tem contato com o líder do líder, só com o líder, porque não precisa. Exatamente. Assim, foi meio que uma coisa pronta. Quando eu cheguei lá na loja, tínhamos um gerente geral, por assim dizer, e um gerente de loja não tínhamos, tinha um geral. Então, era passado os problemas direto para ele, não tinha um filtro tão bom. Então, passou-se um tempo e foi contratado agora, na verdade, já era um atendente de lá, como um gerente da loja agora. Então, já tem esse melhor filtro. Então, esse meu líder seria o Jonas, um rapaz que tem lá. Eu cheguei lá, ele era um atendente assim como eu. Tive no cargo de atendente de mesa e barista e tudo mais. E passou-se um tempo e ele foi subido de cargo. Agora ele é gerente de loja e o superior dele é o André. É o, no caso, o gerente geral ali. E agora eu estou nessa jornada, conhecendo como eles fazem o trabalho deles, porque eu achava que o gerente de loja ia ser só, vai fazer aquilo ali, vai fazer aquilo ali. Não. Ele não só manda, ele também põe um pouquinho da mão na massa, ele continua com o trabalho ali. Então eu vejo que a organização dele é bem boa, ele tenta ser mais amigo quanto possível, claro, não fugindo da obrigação dele. E o André, no caso, agora é uma pessoa, não digo inacessível, mas ele é uma pessoa agora um pouco recorrida, já que tem esse melhor filtro. Não é porque tá faltando, vamos dizer, faltou alguns doces para pôr na prateleira. Não precisa chegar diretamente nele, então esse papel hierárquico já tá melhor definido lá. Então dá para ter uma melhor noção de como eles agem, como é a interação deles com o resto da equipe, porque não que tenha mudado demais, só ficou um pouco mais distante, porque não dá para ficar de tanto coleguismo. Já é um outro patamar, então já dá para ter essa melhor visão de como ele é. Eu considero a gerência do Jonas agora bem boa, porque ele era um rapaz super humilde, super humilde. Ele já tinha uma visão de loja, ele já era bem responsável. Quando o André, quando ele era gerente geral ali, ele estava conversando com o pessoal, ele já chegava um pouco mais no Jonas. Opa! Então, já deu para ver que ele foi se destacando com o jeito dele. Então, agora ele cresceu e ele continua pulso firme, uma pessoa super simpática. Só ficou um pouco mais distante porque, querendo ou não dá para ter, como eu disse, esse coleguismo. Então, dá para ver que o papel dele é fundamental, manter a equipe tranquila e ainda assim fazer toda uma gestão, porque mesmo quando ele está de folga, em tese, ele está resolvendo problemas. Então, é uma coisa que eu vi que é importante no papel Dedicado dele. ele, né? Ele é dedicado pra Não, caramba. tudo que você acabou de falar é muito interessante. Você tem que conseguir falar numa maneira anônima, então
não precisa citar o nome das pessoas, mas falar, então, ó, existe o líder e o outro, e aí tem essa relação, e aí eu aprendi que na dinâmica com eles dois, isso é importante. Uhum. Contar isso só numa versão mais enxuta é bem interessante. E aí, querendo avançar e indo para as próximas perguntas, existem algumas perguntas que são bem clássicas, então eu vou falar todas elas para você já ir pensando e não levar de cara. Então, a primeira pergunta aonde você se vê daqui 2 anos? Uma outra pergunta e por que você está saindo desse emprego e procurando e querendo a nossa oportunidade aqui? Uhum. Que você fala, eu quero um desafio, a gente já fala disso. Outra pergunta qual que é o seu próximo desafio perfeito? Então, se você tivesse que colocar algo que você gostaria muito de resolver e fazer, o que seria? E tudo isso que eu estou te dizendo são perguntas que a pessoa fala no campo aberto porque ela quer entender seu perfil, o que te motiva, Uhum. se você se você é uma pessoa que fica em coisas ou você gosta de vários projetos ao mesmo tempo. Óbvio que existem testes. Que outras perguntas aí você já ouviu aí na entrevista, Eric? Depois da apresentação inicial aí. Pergunta tipo, como eu me vejo daqui a 5 anos. Eles fizeram 5, 3, 2 anos. Fizeram pergunta sobre qual área eu gosto, eles fizeram muito, e o porquê de eu gostar daquela área, porque eu gostar daquilo. Essa pergunta foi a chave, assim, do porquê você quer fazer aquilo. Então, deu uma pensada em todas elas aí? Sim. Então, beleza. Eu vou começar com essa aí daí do Eric, que foi muito legal, e depois a gente vai indo para as mais cascudas que eu falei. Então, muito legal aí, Miguel. Você entendi aí seus hobbies, gostei muito de como você está trabalhando hoje. E me fala, aqui a gente tem uma oportunidade de vendedor, né? Tem uma possibilidade de você trabalhar presencial, mas tem a lojinha virtual, tem o WhatsApp, tem uma parcela online e offline, né? Mas o trabalho aqui, já expliquei para você, e eu queria te perguntar, o que você gosta de fazer na sua carreira, né? O que você gostaria de estar fazendo aí nos próximos meses, junto com essa oportunidade aí que a gente está colocando? Bom, no caso, eu gostaria de trabalhar em contato direto com vendas, se possível, as vendas online já, porque eu sinto que eu tenho uma boa evolução nesses quesitos. Então, desde uma boa venda até um bom contato, eu acho que eu sou útil com isso. E, como eu disse, eu almejo um pouco mais na parte das vendas de algum e-commerce, porque eu sinto que eu tenho um melhor desempenho, eu me sinto mais confortável nessa área. Porque por mais que eu tenha um bom contato no cara a cara, eu me sinto mais confortável, querendo ou não, na frente de uma tela. Que é um jeito a qual eu posso ficar um pouco mais aliviado, até mesmo com expressões faciais ou com gestos como posso dizer, de vício de gestos. Então, eu já almejaria um pouco mais esse digital, porque eu acho que eu já teria um bom desenvolvimento e bons resultados. E um melhor conforto. E, bom, como eu me vejo daqui a um pouquinho de tempo, aí daqui a uns 2 meses... Isso, essa daí seria a próxima pergunta. Né? Como você se vê aí daqui 2 anos? Conta pra gente. Daqui a uns 2 anos, eu me veria talvez como um gerente de vendas. Um gerente de vendas e estratégia de negócio. Eu já me veria um pouco mais acima, porque eu não imaginava que eu teria um desenvolvimento tão bom profissionalmente quanto eu tenho. Eu já sabia que eu era bom, só que eu melhorei de uma forma estupidamente grande. Então, eu tive um gigantesco passo na minha carreira de forma muito brusca. Eu só me peguei vendo e falei, caramba, eu fiz tudo isso e eu nem imaginava. Então, me imagino daqui a uns 2 anos, que já seria um tempinho a mais, como gerente de vendas ou estratégias de negócio. E, bom, gerenciar uma melhor equipe, pensar em como chegar melhor em um público, como definir um público de uma forma mais eficiente e como ter um bom anúncio desse nosso produto. Você falando que é gerenciar um time, qual o papel principal você acha que um gerente ou líder tem que fazer para ser um bom líder? Bom, resolução de conflitos eu acho que já seria uma boa.
uma coisa que eu considero importante para um líder, nesses casos assim. Resolução de conflitos, uma boa estratégia de avanço, dinâmica de equipe para ter uma fluidez melhor, porque, querendo ou não, a equipe precisa estar alinhada em ações. Porque eu já vi diversas vezes uma pessoa tentando fazer uma coisa, a outra, e elas não têm uma sincronia. Então, acredito que trabalhar uma sincronia de equipe, uma resolução de problemas e estratégias de avanço dos projetos. Eu acho que isso seria um bom papel de líder, ter essa sinergia de uma forma mais eficaz. Muito bom. E conta pra mim, por que que você tá deixando seu trabalho aí e procurando essa oportunidade aqui? Eu sei que foi a gente que falou com você, né? Claro. Mas por que que você tá querendo trocar de emprego? Bom, primeiro eu quero ter um avanço, como eu disse, avanço pessoal, e eu busco conhecimento. Então, quanto mais eu souber, para mim é melhor. Não importa muito se mudou a área ou não, porque eu tenho esse pensamento de geralzão. De quanto eu souber, para mim está sendo melhor. Só que depois, é claro, eu vou afunilando isso e definir uma carreira. Por enquanto, eu ainda quero conhecer mais coisas, eu ainda tenho uma cabeça muito, muito curiosa. Então, eu quero suprir essa minha curiosidade e achar uma área a qual eu me identifique mesmo, me entregue de paixão aquilo. Eu falo, eu não vou sair disso. Então, enquanto isso, eu busco mudar de carreira, porque eu quero suprir essa minha curiosidade, quero suprir essa minha fome de conhecimento. E, bom, uma das outras coisas, é claro, questão financeira, porque, querendo ou não, é oferta e demanda. Se essa proposta nova que chegar para mim agora for melhor do que a atual, sim, eu vou mudar, porque eu já não tenho mais esse frio na barriga de falar, eu vou ficar aqui porque aqui tá bom, aqui tá comum. Não, eu já não fico mais nessa minha bolha de comodismo. Sair um pouquinho dessa zona de conforto já não é mais uma coisa que me preocupa. Já foi bastante tempo, até recente, eu tinha esse medo de sair dessa zona de conforto. Então, bom, uma das coisas seria também essa questão financeira. Então, seria dando um geral para a evolução pessoal, suprir minha fome de conhecimento e minha curiosidade, e por questões financeiras também. Fora que troca de equipe, eu gosto de contato com pessoas novas. Então, se eu trocasse de equipe, talvez para mim fosse melhor do que a equipe que eu estou agora, não sei. Entendi, muito interessante. Bom, estou bastante satisfeito. Queria saber se você tem alguma dúvida aí quanto à posição, os desafios da vaga de trabalho com a gente. Sim, claro. Uma das questões que eu tenho seria possibilidade de avanço dentro da empresa, os cargos que tem, porque eu não pretendo ficar parado em um cargo por muito tempo. Eu pretendo conhecer o máximo dele quanto possível, no menor tempo possível, e depois crescer, já ter uma expansão. Eu não pretendo ficar muito tempo em uma área. Por exemplo, se eu estou como vendedor, como eu disse para você, em questão de 2 anos, já ser um gerente de vendas ou estratégia de negócios. Só que eu não me limito só a ser nesses 2 anos. Talvez seja em um ano e meio, ou sei lá, 9 meses, 1 ano e 2 meses. Então, o quanto antes eu pretendo crescer, porque eu gostaria de saber quanto aos cargos que tem, possibilidades de avanço, porque tem algumas empresas que falam você vai ficar nisso e pronto. E eu não gosto disso, não gosto de limitações, gosto de crescimento. Estou bem satisfeito aí. Entrevistador Eric, você gostaria de mais alguma pergunta aí para o nosso entrevistado? Você falou que quer crescer em 9 meses, 1 ano, 2. Porém, você está pronto para crescer em 1 ano, 9 meses, 2? Bom, essa é a questão. Eu, como disse, pretendo o quanto antes, só que eu não pretendo sair da área que eu estou se eu não estiver seguro, se eu não dominar ela. Atualmente eu já acho que eu passaria para um cargo acima do que eu estou agora. Eu estou como atendente de mesa e vendedor. Eu acho que eu já estaria apto para ensinar pessoas a vender um pouco, passar um pouco disso. Talvez não como gerente, chegar aqui eu já sou o gerente, mas talvez já passar algumas estratégias, porque eu já sou bom nisso, eu sou seguro com o que eu faço, eu tenho confiança de que eu sou bom nisso. Então eu já me sinto seguro para passar para uma próxima pessoa. Então, sim, menos de um ano que eu já estou no ramo, eu já me sentiria seguro para ensinar a um próximo, passar um pouco o bastão.
Mas eu não daria essa certeza se pelo menos eu não soubesse ensinar. Porque eu acho que eu só estou pronto para evoluir se eu já souber ensinar. Eu acho que essa minha capacidade é bem alta de segurança na área que eu estou. Porque como eu sou bem curioso, eu aprendo o quanto possível no menor tempo possível. Eu já comecei com esse cargo de vendedor há 9 meses. Eu já fiz pesquisas de melhores estratégias de venda. Eu já fiz pesquisa dos melhores vendedores e hábitos deles, jeitos de fala, gesticulação, e são coisas que eu adotei para mim. Eu tentei praticar com os meus clientes, já tive muita tentativa e erro, de ser desde uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa mais reservada. Como atendente, não cola ser uma pessoa reservada, não cola mesmo. Porque se a minha meta é ter uma conexão com o meu cliente, fazer uma melhor venda e vender quanto mais produtos possível, uma pessoa mais reservada como atendente já não funcionaria também. Então, um jeito um pouco mais extrovertido, só que não aquele extremamente simpático, porque tem pessoas que não gostam. Então, eu fico mais num meio termo entre simpatia e ser reservado. Só fico analisando como é o ritmo do cliente. Boa, muito bom. Cara, finalizamos aqui a entrevista. Começar a análise agora de tudo. Então vamos pegar um balanço aqui, prós e contras. Primeiro, falar dos prós. Cara, muito interessante sua proatividade de estar sempre falando como eu fiz coisas e vou agregando na minha carreira. E você também pontuou que você pesquisa para tentar ser melhor. Ó, fui ver o método para fazer isso, fui ver aquele outro dica para fazer outra coisa. Muito, muito legal. E coisas que eu comecei a também sentir falta, assim, é o que está mais me surgindo na cabeça. Você não passou muito pela sua formação educacional, acadêmica, então você poderia ter explorado mais os seus cursos. Talvez o Claro. entrevistador ele fala isso, mas pô, eu aprendi isso no curso tal, no curso tal. Não é tão relevante para essa vaga de vendedor, mas se você estivesse fazendo para alguma vaga de designer, marketing, produto, ter falado do curso da Digital House seria crucial. Uhum. Quando você também falou de estar procurando, respondendo um novo trabalho, você falou ali de trocar a equipe que você está trabalhando hoje. Uhum. Eu senti um pouco de contextualização ruim. Eu entendi que o início foi, pô, eu quero aprender, me desenvolver mais, só que, cara, por hipótese alguma, fale mal do seu trabalho hoje. Isso sempre é Uhum. jogado a favor. E eu já aprendi isso da pior maneira. Então, tá sempre tudo ótimo no seu emprego e você só quer mudar porque você quer se desenvolver. Porque senão ele vai usar isso daí com você como esse cara vai me deixar na mão quando acontecer uma situação parecida. Então nunca fala, puta, eu tô trabalhando por 18 e aí meu chefe não vai me ajudar. Cara, tá tudo certo. Tô num lugar onde eu tô me desenvolvendo bastante. Tem algumas funções que não são a minha estratégia de carreira aprender hoje. Então eu quero ficar trabalhando mais com produto e marketing não é muito minha estratégia de carreira, embora eu sei fazer, gosto de trabalhar com isso, não sei o que lá. Mas, cara, tá tudo sempre perfeito no seu emprego. Sua equipe é maravilhosa, nunca fala mal de ninguém especificamente. Uhum. E esquiva quando. Porque a galera vai perguntando. Quanto mais você sobe na carreira, mais quer saber sobre as suas relações interpessoais. Rapidamente, a galera vê que você é capaz das competências hard skill da profissão, que é saber programar, saber fazer o vídeo. Uhum. O que a galera tá querendo entender na entrevista é se você tem esse relacionamento interpessoal, como que você sabe trabalhar isso. Então, esse ponto. O legal é que você não falou muito. Pô, você só falou, pô, quero trocar minha equipe, não sei o que lá. É isso, mas eu já me peguei, tô falando por mim, eu já fiz essa Claro. gafe várias vezes, de no começo da carreira tá realmente falando problemas que eu tive na relação dos meus pares e como isso me deixou fazer um trabalho que eu queria fazer, e aí por isso que eu tô mudando de emprego. E nem todo entrevistador é mó empático, né? Nem todo o dono da vaga ele quer saber que você vai resolver o problema dele e que ele pode contar com você. Então é muito numa questão de eu vou te entregar uma confiança aqui, pode contar comigo. E eu acho que, cara, o que você também pegou aí, Eric? Acho que é tudo que você pegou, não tenho muita coisa a implementar. Acho que você foi muito bem nos pontos. Acho que ele vai bem. Tá, eu tenho mais aqui outros pontos que eu vou falar para você. Ó, próximo ponto. E aí, a outra coisa que eu queria falar para você também é quanto àquela do desafio.
Então, o que você vê aí de próximos passos na carreira? Muito a galera tá querendo entender se você tá se projetando para o que é avanço daquela vaga. Então, você tá indo para uma vaga de produto, ela tá querendo ver se você se vê em 2 anos desenvolvendo produto naquela empresa ainda. Então, por isso que a pergunta é feita sem falar na empresa. Então, como que você se vê daqui 2 anos? O certo seria, como que você se vê daqui 2 anos naquela empresa? É o que ela quer saber. Uhum. Então, é uma pegadinha isso. Então, você sempre fala... Tudo bem você responder, olha, eu me vejo profissionalmente e tal, mas sempre atrela e nesses 2 anos me desenvolvendo na carreira como vendedor, né, a vaga de vendedor, como vendedor aqui, quero um cargo de gerência de vendedor, e que foi que você falou que foi um golaço, né? Então, nunca, tipo, porque tem gente que responde, eu vou estar aqui, vou estar viajando e fazendo intercâmbio, pô, então você já vai sair daqui cedo? Né? Você não imagina que você vai ficar aqui? Então, é uma pegadinha e você fez muito bem. O único ponto é que você falou, é legal você ter ambição e falar que você quer ir na gerência, mas às vezes entenda como isso pega. Porque você falar isso, provavelmente quem está te entrevistando é o gerente de vendas. Uhum. E ele tá ouvindo que você quer pegar o trabalho dele em 2 anos. É isso que você tá falando. O que para algumas pessoas, tudo bem, porque eu vou virar diretor e você vai virar gerente. Mas, cara, eu achava que muita gente pensava assim. Mas, juro, 10% pensa assim. Os outros 90% já fica cabreiro com você. Então, e eu já fiz muito isso porque eu falava, não, eu quero aprender a ser executivo. Quero ser executivo da área. E o executivo da área me entrevistando. Eita. E tem gente que entende bem isso. Pô, o cara é ambicioso, ele vai trabalhar pra isso, dá pra ver o currículo dele, que ele vai chegar nisso. Tem gente que olha e fala, acho que eu quero só alguém pra pôr debaixo do braço e que vai fazer só o trampo. Tem pessoas e pessoas. Sim. Mas se você... Não dá pra identificar isso na pessoa na hora, você não vai ver, né? Mas eu sempre... E eu já aprendi muito isso. Eu já paguei para terapeutas, psicólogos fazerem entrevista comigo e ouvir o que eu falo sempre para elas falarem o que pode acontecer. Porque eu já quis trabalhar nos lugares da minha vida em que eu cheguei na entrevista final com o CEO e não passo. Então, assim, fala com a pessoa da RH1, fala com a pessoa da RH2, faz a prova 1, a prova 2, fala com o gerente da área técnico, fala com um par da área que você vai trabalhar, e aí a última é falar com o CEO, que é uma entrevista, tipo, só pra ver se você tem cultura da empresa, né? E é sempre só na última que eu não passo. Uhum. A parte técnica, porra, e aí o que aconteceu, né? O que pode estar acontecendo? E aí provavelmente é coisa comportamental minha que eu falei e que não me ajudou muito na hora. E essa é um veredito de muitas dessas situações em que eu queria sempre poder ter sido muito transparente, que é como eu sou, mas na entrevista é um lugar que uma pessoa tá mentindo, outra pessoa também tá mentindo, e aí a gente vai vendo as mentirinhas boas que a gente vai falando sem escorregar muito, porque a pessoa pergunta, você vai ter que ter conteúdo para falar. Uhum. Infelizmente é assim. E aí, nessa daí de você falar que você quer ser o gerente da área, é legal. Eu só responderia, e não tá. Ó, o que eu tô dizendo agora é uma dica que não é certa e errada, é a primeira coisa que eu vou falar, e aí é com você. Uhum. Falar assim, eu quero muito me desenvolver e eu quero ser uma pessoa que conhece muito sobre vendas e quero poder desenvolver pessoas sem falar o nome do cargo do fulano, entendeu? Uhum. Fala que você só quer crescer na carreira e tá tudo certo, acho que é menos pior, mas se estivesse te entrevistando, eu ia achar isso o máximo, porque na minha cabeça eu ia pensar, putz, se ele quer ser gerente, eu vou virar o diretor. Então, entendeu? A gente vai jogar junto. Mas tem pessoas e pessoas. E pra gente ir encerrando aí, eu falei todos aqui, meus prós e contras aí da entrevista. Queria saber se você, Eric, também tem alguma coisa aí. Eu acho muito importante que você queira trocar de equipe, porém eu não vejo minha equipe como uma troca. Eu vejo minha equipe como uma evolução. Uhum. A minha equipe eu quero evoluir junto com ela. Se ele está com dificuldade em certa coisa que eu domino, eu vou ajudar ele. Uhum. Da mesma forma que se ele tá e eu ser outra pessoa que domina, eu vou passar aquela pessoa, eu vou falar, cara, consegue ajudar tal pessoa para mim? Uhum. A gente é um time. A gente tá ali pra Corrente. crescer junto. Tentando passar o outro que tá acima de você, mais acima para que você chegue onde ele está. É, E aonde você estava, puxa alguém que estava menos que você. Assim. sim, é uma corrente. Uhum. Um puxa o outro. Ninguém solta a mão de ninguém. É tipo
eu não lembro muito bem a analogia, mas a pegada é ninguém solta a mão de ninguém. Uhum. Em relação à liderança, você quer chegar ao topo, bem como o Felipe falou. Eu estou sendo entrevistado no meu caso, pelo analista. Uhum. Eu não quero pegar o lugar do analista. Eu quero que ele suba, ou que eu trabalhe lado a lado com ele, ou que ele suba e eu ocupe a posição O dele. posto dele. Mas para ele subir, eu não quero, tipo, empurrar ele. Não quero ultrapassar ele para puxar ele. Eu quero empurrar ele para cima. É meio que uma briga de. Uma briga passiva, vamos dizer É assim. uma briga. Vamos lá, você tem que subir Uma para que eu alcance competição, né? também. É uma na competição. Só que é uma Competição competição amistosa. que os dois estão no mesmo time. Uma coisa mais amistosa. Eu não vou ofuscar ele. Uhum. Eu vou ajudar ele, eu vou posicionar ele para cima. É uma coisa que eu pego muito hoje, que eu tenho um líder meu, que ele é o analista Certo. de produtos, de BI, de caramba 4, e eu tô aqui embaixo dele. Tudo que ele passa para mim, eu faço, eu valido com ele, por quê? Porque ele é o linha de frente. Certo. Então, tipo, eu tenho que ajudar ele a subir para mim subir junto. Não eu subir e deixar ele para trás, porque assim, tipo, ele é muito ambicioso. Se ele deixou o líder dele para trás, o cara que ajudou ele a crescer, o cara que transformou ele em quem ele é, Então ele o que vai sair fazer derrubando todo mundo. o que ele vai fazer para me passar? Então vai chegar uma hora que vai ter alguém que tem um cargo, digamos, insuperável entre muitas aspas e só vai te derrubar porque você tá se crescendo demais. Sim. Porque pelo que dá para ver, como vocês estão falando, como eu mesmo já vi, a questão das empresas é crescimento da equipe. Então, se eu estou com a ambição muito individualista, aí já é ruim demais. E assim, eles não gostam de gente que não é ambiciosa. Então é pra ser ambicioso, só que não pode mostrar toda a sua ambição. É só isso. Então, mostra uns pitacos. E aí, estamos encerrando. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma consideração aí pra atividade, contar alguma história que se agrega aí? Pra gente Cara, encerrar. eu acho que só antes de eu entrar nessa empresa aqui, que eu estou agora, do trabalho voluntário, foi uma das coisas que eu acabei vendo. Eles queriam bastante do trabalho em equipe, porque eu trabalhava, querendo ou não, com estoque. Eu fazia um pouco da organização de estoque e era muito naquela, você precisa falar com tal fulano para você pegar uma carga ali. Fazer a carga, beleza. Só que ali na questão da carga, era uma comunicação. E eu já tinha que ter outra comunicação com as da equipe. Só que essas duas equipes que tinham uma comunicação individual, tinham uma comunicação entre si que era muito boa. Então, por exemplo, eu falava com o pessoal que fazia descarga de caminhão. Miguel, você vai descarregar os móveis, vai deixar em tal setor e vai pegar roupas e deixar em outro tal setor. Beleza. Agora tinha o pessoal que ia fazer a limpeza do que a gente descarregou. Eles tinham a comunicação deles. Você vai fazer isso, você vai limpar tal coisa, você vai pegar tal coisa, tal peça. E essas duas equipes conversavam bem. Tipo, a gente acabou de pegar um sofá ali, vamos ter que fazer a limpeza do sofá. Beleza, já manda pra lá. Mas não dá pra limpar o sofá agora, tem que pegar outra carga. Beleza. Então, assim, tinha uma comunicação de equipes e equipes e funcionava muito bem. Você está descrevendo aí um processo de logística ali, né? Então exatamente. Para entregar tudo ali. Exatamente. Então eu tive que aprender um pouquinho sobre esse tema. É bom você falar de logística, porque eu tive uma experiência muito importante em relação a aprendizado. Às vezes você pode achar que aquilo que você está fazendo é repetitivo, que você não está mais aprendendo, não está mais te acrescentando em nada. Eu sofri isso na pele, mas não sofri tanto porque eu fui aconselhado de um bom líder. Eu já tinha chegado a um nível que eu não falava com o meu primeiro líder, eu falava com o líder do meu líder. Então eu cheguei no líder do meu líder e falei, cara, eu quero mudar de setor porque aquele setor já não está me acrescentando em nada, já não estou mais aprendendo. Eu já faço tudo aquilo de... Ele no automático, digamos assim. me levou até o setor, ele falou assim, tá, o que chegou hoje? Eu falei, chegou tal material, tal material, tal material, chegou um material diferente, né? Eu falei, chegou. Como você armazenou ele? Assim, assim, assim. Não sei se tá bom. Mas ele tá armazenado da forma correta. Só não sei se tá certo. Tá correto no
no armazém, no layout, tudo. Uhum. E falou, não, ali assim você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ali, se você não mexer, vai cair. Eu falei, tá, mas o que tem a ver isso com eu não tá me acrescentando mais? Você tá aprendendo. Mas isso não é crucial pra mim. É, porque daqui a pouco pode chegar outra carga dessa. Pode chegar uma carga melhor que essa, diferente dessa, material diferente. A todo momento, todo segundo, qualquer fala, qualquer palavra, você está aprendendo. A partir do momento, se você puxar um ar, você vai sentir uma coisa diferente, você vai falar, respirei diferente, pô, isso é maneiro. Todo momento está aprendendo. E melhor que aprender sozinho é aprender em equipe. Então, sua equipe é seu ponto-chave. Então, Independente passando da aqui sua bastante. liderança ou não. Certo? Então, aprendendo com as mínimas coisas ou com as máximas coisas e passando o bastãozinho pro próximo. É interessante. Coisa linda, galerinha. Encerramos aí mais um episódio aí da Mentoria ao Vivo, quarto episódio Bora lá. da Trilha do Miguel. E a gente vai seguindo nela porque conseguir ali o trabalho no digital primeiro é só metade da jornada. Então a gente tem muito conteúdo até conquistar o primeiro emprego e depois que conquistar, tem também conteúdo de mentoria para a área e para você seguir aí, conseguir um ano de experiência e também mentorar os próximos nisso tudo. Então eu queria agradecer a você, Miguel, a você, Eric, obrigado por participar aí do episódio. Tamo juntão, Fê. Não, é isso, estamos aprendendo sempre, né, pô? Fechou, galerinha. A gente se vê até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.